Oi, gente! Hoje o nosso grupo vai apresentar o projeto Porque Somos o que Somos. A teoria do Big Bang, grande explosão, explica que o universo surgiu a partir de uma explosão primordial, ocorrida há aproximadamente 13,7 bilhões de anos. Essa explosão ocorreu em função de grande concentração de massa e energia. Os fundamentos dessa teoria são baseados nos resultados de observações feitas por físico-astrônomo que demonstram que o universo se encontra em constante expansão. Em 1929, por exemplo, o físico-astrônomo norte-americano Virgin Power Hubble descobriu que as galáxias se afastam uma das outras. Em 17 de março de 2014, foi feito um importante anúncio relacionado ao Big Bang. O Centro de Astrofísica de Harding-Smithsonian afirmou ter achado evidência de uma violenta e rápida expansão do universo ocorrida em frações de segundo após o Big Bang. Essa descoberta comprovaria a inflação cósmica. O nosso planeta reúne todos os elementos necessários para a composição da vida, e ao menos por enquanto, ele é o único corpo celeste presente no universo a apresentar essas características. Dessa forma, o sistema terrestre equivale justamente a essa combinação dos elementos naturais do nosso planeta, bem como a maneira com que eles interagem entre si. Existem 4 esferas que compõem o nosso planeta. Elas não são esferas propriamente ditas, mas fazem parte da estrutura da Terra. São elas: atmosfera, litosfera, hidrosfera e biosfera. A atmosfera é a camada de ar que envolve o nosso planeta. Ela é composta por gases, com destaque para o oxigênio, o nitrogênio e outros. E também é a camada responsável pela proteção do planeta, bem como pelas transformações climáticas. Litosfera, também chamada de crosta terrestre. A litosfera é a camada superficial sólida no nosso planeta, sendo composta pelas rochas, pelo solo e pelas formas de relevo. É nela que habitamos, construímos nossas sociedades, cultivamos nossos alimentos e realizamos nossas práticas econômicas. A superfície terrestre corresponde à porção mais externa da crosta terrestre, que é o lugar onde o ser humano habita e manifesta suas atividades. A sua porção continental, isso é, a sua localização acima do nível dos oceanos, é chamada de terras imersas, e as suas porções oceânicas é chamada de terras imersas, que ocupam 71% de toda a sua área. A teoria da evolução das espécies tem como principal articulador o naturalista britânico Charles Darwin, sendo o conjunto da sua teoria evolutiva nomeada de darwinismo. Darwin afirmou que os seres vivos, inclusive o homem descendente de ancestrais comuns, que se modificam-se ao longo do tempo. Assim, as espécies existentes foram evoluindo de espécies mais simples que viveram antigamente. A seleção natural foi o princípio utilizado por Darwin para defender sua teoria. Desse modo, somente as espécies adaptadas às pressões do ambiente são capazes de sobreviver, se reproduzir e gerar descendentes. A partir de suas observações e pesquisa, as principais ideias de Darwin foram: indivíduos de uma mesma espécie apresentam diferenças entre si, resultados de variações entre suas características. Indivíduos com as características vantajosas, as condições do ambiente possuem mais chances de sobreviver do que aquelas que não apresentam tais características. Indivíduos com características vantajosas também possuem mais chances de deixar descendentes. Formação do ser humano e suas evoluções. A pré-história, como conhecemos, é o período que acompanha a evolução humana a partir do momento que os hominídeos começam a usar ferramentas de pedra. Essa época foi dividida em 3 partes: Paleolítico, idade da pedra lascada, onde os homens produziam objetos com pedra lascada. Esse período estendeu-se de 3 milhões de anos atrás a 10 mil a.C. Mesolítico, descoberta do fogo. Isso ajudou a população em vários aspectos, como se aquecer ou cozinhar, por exemplo. Neolítico, última fase do período pré-histórico, e estendeu-se de 10 mil a.C. até 3 mil a.C. Aqui aconteceu o surgimento da agricultura, um importante marco à sobrevivência do homem. E também ocorreu o desenvolvimento da escrita. O conhecimento é uma forma de expressar a realidade. Os seres humanos vivem como as outras espécies da natureza, mas de uma forma diferente. Delas criamos para si mesmo representação da realidade. Essas representações baseiam-se nos sentimentos e na percepção, na memória, na imaginação e no
intelecto, na ideia de aparência e de realidade, e na ideia de verdade ou falsidade. Historicamente, os seres humanos construíam diversos sistemas de conhecimento, como forma de dar sentido à sua própria vida e transmitir informações necessárias para a sobrevivência da espécie. Então, deste modo, diferenciam-se dos outros animais, também por possuir uma linguagem que possibilita o comportamento de informações. Também tem diversos tipos de conhecimento, como conhecimento místico, religioso, senso comum, conhecimento empírico, conhecimento científico e filosófico. Cultura é um conceito amplo que representa o conjunto de tradições, crenças e costumes de determinados grupos sociais. Ela é repassada através de comunicação ou imitações às gerações seguintes. Dessa forma, a cultura representa o patrimônio social de um grupo, sendo soma de padrões dos comportamentos humanos, e que envolve conhecimento, experiências, atitudes, valores, crenças, religião, língua, hierarquia, relações especiais, noção do tempo, conceito do universo. A cultura também pode ser definida como comportamento por meio de aprendizagem social. Essa dinâmica faz dela uma poderosa ferramenta para a sobrevivência humana e se tornou-se o foco central de antropologia desde o estudo britânico de Edward Taylor, 1832 a 1917. Segundo ele, a cultura é todo aquele complexo que inclui conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes de todos os hábitos e capacidade adquirido pelo homem como membro da sociedade. A arte e a religião já estiveram bem próximas, principalmente na Idade Média, no Renascimento e no Barroco. Se pensarmos no cristianismo e no fato de que uma das suas distinções em relação ao judaísmo e islamismo, por exemplo, foi o incentivo à representação visual de divindades. As religiões afro-brasileiras surgiram após a junção de culturas de diversos povos africanos, trazidos entre os séculos XVI e XIX. Elas possuem influência de religiões vindas da Europa, como o catolicismo e o cardenismo. Além disso, elas possuem características específicas de cada região do país. Com base com as nossas opiniões, a Carolina, Rainá e João Guilherme nós acreditamos que o Big Bang criou o universo, mas com um ser divino, Deus no nosso caso, está no comando. E eu, Yasmin e a Gabriela acreditamos totalmente na ciência e fatos comprovando tudo. Claro que tem parte religiosa, mas na nossa opinião não é um fato que nós acreditamos muito, então preferíamos acreditar mais na ciência. Não sabemos se Deus existe ou não, mas cada um tem sua opinião. Somos bastante neutros nesse assunto, porque sinceramente não sabemos qual é a verdade. Com opiniões diferentes e com várias teorias legais, podemos dizer o porquê somos o que somos, que cada um sempre vai ter uma opinião diferente. Então não existe uma resposta certa ou errada, depende do seu ponto de vista e suas opiniões. E aí, para você, por que somos o que somos?